A primeira criação que teve foram dos anjos, que nós conhecemos pela Escritura, por ordem. Primeira criação, os anjos foram criados. Isso está escrito em Jó. Tá? Em Jó está escrito a primeira criação dos anjos. Segunda criação, criação dos céus e da terra. Terra, essa aqui que nós estamos, e os céus, o universo, Deus criou. Quando Deus fez isso, os anjos já existiam. A Bíblia não faz menção dessas datas, apenas mostra que existe uma ordem entre uma criação e depois a outra. Versículo 2, mano, por favor, lê para nós. Não, de Gênesis, vamos falar. Perdão. Perdão. Era Jó 38? Hã? Era Jó 38. Quer ver? Aqui não, ele está perguntando aqui. Ah, tá. Jó 38, 4 a 7. Mostra que os anjos, que ele é chamado de filhos de Deus, se alegraram quando Deus fez os céus e a terra. Ou seja, eles já existiam e a terra passou a existir, os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Certo, obrigado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Colocando uma esfera, né? um terreno aí, para explicar. O versículo 1 é uma coisa. O versículo 2 é outra. O versículo 2 não é uma explicação, uma continuidade do versículo 1. Embora está um atrás do outro aí, mas por favor, agora lê o versículo 1 e o versículo 2 outra vez. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas que puxa tudo junto, não é isso? Mas não é, irmãos. Versículo 1 é uma coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é no princípio. Por quê? O versículo 2 não tem nada a ver, por assim dizer, com o versículo 1. Por quê? Eu falo o versículo 2, então eu falei outra vez. E a terra era sem forma e vazia. Tá, então agora eu vou botar uma vírgula aí. Você acha que quando Deus criou a terra, ela era sem forma, vazia, com caos que estava aí? Quando Deus cria algo, ele cria algo, vamos usar assim a palavra, perfeito. A criação perfeita. Então o versículo 1, ele é uma coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estava tudo em paz. Nós encontramos em outras escrituras, né? Que estava tudo certo, estava tudo maravilhoso. Que Deus não criou, inclusive, a terra para ser um caos. Foi criado tudo em ordem. Nesse versículo, por exemplo, vamos lá em Isaías, né? Isaías 45, 18, é isso? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. E eu sou o Senhor e não há outro. Ele não criou para ser caos, não era um caos. Estava tudo em ordem, lógico. Nós vamos ver em Adão isso aí também. Deus criou um Adão caído, imoral. É isso que Deus, quando Deus criou Adão, soprou o fôlego de vida nas suas narinas, e ele passou a ser a alma vivente, já virou as costas, já saiu blasfemando, xingando, ofendendo o seu próprio. É isso que ele era, o Adão? Não. Adão estava tudo em ordem, gente. Ele veio a cair. Ele veio a ficar. E assim, o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, ela veio a ficar sem forma e vazia. Tá? Ela veio, como é que fala esse versículo 2? Aqui na corrigida, Como é que fala? ela fala que é vazia. Era sem forma e vazia. Então, dá a impressão que ele está explicando. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, como ele estivesse explicando, não está explicando. É outra, ou seja, a terra, porém, veio a ficar sem forma e vazia. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, esse versículo 2, o que nós encontramos é que existe algo estranho
com respeito à criação de Deus, porque fala que era sem forma e vazia e havia trevas. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Ou seja, há um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Pergunta outra vez. Versículo 1, quando Deus criou os céus e a terra, que é todo o universo, você acha que havia trevas? Eu tenho certeza que não, porque Deus criou, estava tudo perfeito. Os anjos, como fala lá em Jó, eles se alegraram de ver a maravilha que Deus fez. Sim, olha, está tudo maravilhoso. Deus é luz, como fala em João, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Como é que ele ia criar um negócio com treva, sem forma, vazio? Não estava tudo em ordem. E daí algo aconteceu que veio o versículo 2 a mostrar que a terra veio a ficar sem forma e vazio. Então, houve um caos aí nesse. Então vamos ler, ó. Já falamos no versículo 1, né? Elohim, né? Que é a pluralidade. A terra era sem forma e vazia. Essa palavra aqui, ó, era. Ela é isso aqui, ó. Aitá, no hebraico. Aitá quer dizer isso aí, ó. Tornou-se, ou veio a ficar. A terra veio a ficar sem forma e vazia. Logicamente. Né? Como diz todo bom cristão, né? Deve entender isso, que realmente Deus fez tudo em ordem e alguma coisa aconteceu que veio a ficar. Por quê? Porque é um princípio, né? Que nem em Adão. Adão, Deus criou Adão, ele estava tudo em ordem. Ele caiu. Deus não criou ele caído, ele estava em ordem. Ele caiu. Por que ele caiu? Por que Adão caiu? Pecou. Pecou, mas por quê? Sim, mas por quê? Porque ele é homem, carne. Mas qual foi o motivo que levou ele a fazer isso? Já meteu o pé na mulher. Desobediência. Oi? Por desobediência, porque Deus avisou ele. Né? Deus colocou, ele estava tudo em paz, nós vamos ver isso aí depois. Estava tudo em ordem, ele veio a ficar. Ele não era daquele jeito. E assim a terra também veio a ficar sem forma vazia. Isso aqui que daqui a pouco, né? Daqui a pouco, em termos de horário, nós vamos olhar para cima aí que você vai ver o quê? Porque está uma escuridão danada. Certo? Ele diz na terra estava sem forma, não é que era sem forma. Isso, ou seja, essa palavra que é Aitá. Aitá é isso aí, ela veio a ficar e tornou-se. É algo que é de um jeito e vira de outro jeito. Essa palavra você fala Aitá no hebraico, isso era assim e ficou assim. Aitá, isso era assim, Aitá assim. Aitá, aí que tá, né? Eita, e essa outra palavra que se forma vazia, ela é essa palavra aqui, ó. É uma coisa em vão. Uma coisa. Sabe você fazer uma coisa que não presta para nada? Essa palavra é essa aí. Você acha que Deus faz uma coisa que não vai servir para nada? De jeito nenhum. Então, essa é forma vazia, que é bom também. É o mesmo princípio. Então, irmãos, eu pergunto, por que então que a terra veio a ficar sem forma e vazia? Se estava tudo em ordem lá atrás. Alguma coisa aconteceu. Deixa a vida. O que aconteceu, menino? Irmã? Oi? A queda dos anjos. Parabéns, é isso aí mesmo. Satanás, né, nós conhecemos como Lúcifer, porque não é isso que nós estamos encontrando lá atrás. Vamos voltar um pouquinho só para a criação dos anjos. Como é que Deus criou? Deus criou um exército de anjos bonzinho e outro tudo caído? É isso ou não? Não, lógico, irmão, que não é. Criou tudo em ordem. E outro detalhe, hein? Nós falamos do homem. Deus criou Adão e criou Eva. E daí todos os demais foram nascidos. Né? Nós somos nascidos. Sou criação de Deus, mas sou nascido. O único criado foi Adão e Eva.
Os anjos não. Os anjos, Deus não fez o anjo com a anja e depois deu um monte de anjinho, não é isso. Deus fez todos os anjos, criou um por um, deu nome para cada um e deu trabalho para cada um. Por isso que existe querubim, serafim, arcanjo, é que nem um exército, né? Tem patentes, né? Então é mais ou menos isso aí. Deus fez, então estava tudo em ordem isso aqui, ó. E daí aconteceu algo que nós não sabemos quando foi. Existiu uma rebelião entre os anjos, liderada por um anjo. Qual que era o anjo? Lúcifer, que foi chamado posteriormente de Satanás, que é um opositor. Então, nessa queda aí, que veio, a terra já existia quando os anjos estavam tudo em ordem. Quando os anjos caíram, é que veio acontecer o versículo 2. Porque em Jó nós vemos que quando Deus criou os céus e a terra, os anjos estavam todo mundo feliz, estava todo andando junto. Quando teve a queda, a morada de Satanás com os seus anjos foi a terra e toda essa esfera aqui que nós encontramos aqui, onde nós podemos chegar com nossos olhos. Por isso que virou tudo isso aqui. Era trevas. Só que estava pior ainda. Não tinha vida nenhuma aqui, não tinha luz nenhuma isso aqui. Estava tudo em trevas. Versículo 2. Estava tudo em trevas, estava um caos danado isso aqui. E daí que vem, né, continuando em Gênesis, daí vem o versículo 3, que então existe uma separação. Versículo 1, existe um tempo aqui, ó, que houve uma queda de Satanás, e daí que veio o versículo 2. Ou seja, entre o versículo 1 e 2 aconteceram coisas que nós temos que encaixar aqui dentro, que é a queda de Satanás. A rebelião dos anjos foi entre o versículo 1 e 2 aí. Por isso que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra veio a ficar. Por quê? Porque foi uma consequência de alguma coisa que aconteceu. E depois que uma vez ficou assim, daí que depois, nós não sabemos quanto tempo também, veio o quê? O versículo 3. O versículo 3 é um outro tempo ainda. É um tempo, nós não sabemos quanto tempo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Certo. O que é isso aí? É Deus intervindo em tudo isso aqui para fazer uma restauração. Infelizmente, muitos pensam que Gênesis 1, capítulo 1, né, é uma puxada só. Muito tempo. Por isso que quando os arqueólogos e tudo mais, os estudiosos aí, eles pegam e falam, porque essa rocha tem 150 milhões de anos. Até mais, nós sabemos. Porque a Terra realmente foi criada não sei quanto tempo, quantos bilhões de anos atrás, sim. Agora, nós não podemos nunca pegar e enfiar o homem aí nessa época aí. Isso não pode. Os anjos sim, mas o homem não. No versículo 3 em diante, desse caos aí, nós vimos Satanás. Querem ler esse versículo? Não? Um pouco? Vamos ler um versículo lá em Isaías, né? Primeiro. Versículo 12 em diante, irmão. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lê também, Ezequiel 28, pega ó, Ezequiel, só para explicar um detalhezinho aí que está falando, Ezequiel, capítulo 28, pega o versículo 11, Isaías 14, 12, 14, versículo 12. Ezequiel 28, versículo 11 em diante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe,
A safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que te fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Certo, então, bom, então ele continua falando. Só quero notar uma coisa, ele está pegando uma pessoa, tá? Que é o rei de Tiro. O rei de Tiro, ele pegou o que ele ia fazer com o rei de Tiro. Né? O que ele ia fazer com o rei de Tiro, ele ia fazer isso aí. Só que esse ato, esse fato que aconteceu com o rei de Tiro, era algo também profético. Ele usou essa situação para mostrar profeticamente sobre o que aconteceu na queda de Satanás. Ele mostra isso, porque ele, inclusive, ele fala do rei de Tiro, ele fala 2 vezes que fosse criado, né? Quem foi criado foi Adão, mas não nasceu. Ele poderia falar desde o dia que você nasceu, ele fala desde o dia que fosse criado, porque profeticamente estava falando de Satanás, né? Já é um assunto profético. Então nós devemos entender que as escrituras têm muito isso. Deus às vezes usa uma pessoa, um fato, um acontecimento para fazer uma alegoria daquilo que é profético, né? Isso tem muito nas escrituras. Então existe o caso, o fato real, existe ensinos para nós e existe também profecia dentro daquilo. Isso é muito importante. Por isso que a palavra de Deus é muito importante, né? Porque ela tem esses caráteres, né? Então ele veio acontecer isso aí. Quando que aconteceu? Daí ele foi lançado, como se fala, lanceio por terra. Aqui foi a morada. Então quando Satanás foi expulso, porque, irmãos, é o seguinte: quando houve a queda desses anjos, eles não ficaram morando na mesma casa, por assim dizer. Deus lançou ele fora. Satanás nunca habitou na mesma esfera de Deus. Deus lançou ele fora. Nós sabemos que por Jó também, que ele tem acesso lá. Mas não que ele mora lá, fora. E aonde que ele foi lançado? Ele foi lançado nesse universo aqui, ó. Por isso que ficou tudo. E estava pior, irmãos. Tá? Isso aqui hoje ficou. Nós vamos ver isso aí. Mas era pior ainda. Só para esclarecer, o Satanás não foi lançado na Terra, ele foi lançado nesse universo. No universo. Nesse universo. Porque o pessoal confunde, né? Que o Satanás, né, vai ser lançado ainda na Terra. Sim, exato. Confunde essa profecia que ele virá. Eu estou falando aqui da Terra, porque nós sabemos que nós estamos aqui na Terra e existe um universo. Ele foi lançado nisso aqui. Só que quando ele foi lançado, o homem não existia ainda. Não existia a Terra e o homem. Não existia a Terra. O homem não tinha nada a ver ainda. Então é nesse ambiente que ele ficou. Até quando ele criou Adão e Eva e deu ordenança a ele para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem que foi lá tentar para que ele fizesse? Foi Satanás. Já estava caído, já estava. Ele só não tinha poder sobre o homem e sobre a criação, que ainda estava no poder do homem. O homem era a cabeça dessa criação. Nós vamos ver depois. Então, o que ocasionou esse caos foi a queda de Satanás. A palavra criar. No hebraico, portuguesando a palavra, criar quer dizer bara. Que é isso aqui, ó. É trazer à existência algo que nunca existiu. Isso é bara. Asa é fazer, é o uso de um material que já foi criado e torna ele em algo diferente. Então, pega uma coisa que já existe e faz algo. E existe o iasar, que é formar, é tornar, é fazer isso com uma terceira finalidade. Essas são 3 palavras que, infelizmente, às vezes nas traduções aí são confundidas. Então, criar é uma coisa, fazer é outra e formar é outra. Vamos ler um versículo aí no capítulo 1, né? Nós estamos em Gênesis, né? Vamos lá em Gênesis. Por exemplo, só um detalhezinho que passamos reto aí.
Em Gênesis capítulo 1, leia o versículo 26 primeiro. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do Tá bom. mar. Obrigado. Isso aí o que é? Isso é Elohim. Como é que está escrito aí? Façamos a nossa imagem. É plural, não é tudo plural isso aí? Não é? Faça o homem a minha imagem. Façamos o homem a nossa. Isso é Elohim. Eu só estou lembrando isso que não. Eu falei de Elohim, né? Elohim está aí, ó. Tá. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Certo. Isso aí é bara. Esse criou está bem colocado aí. Criou, fala aí, não é isso? Criou. Essa palavra aqui, ó. Bara. O que é? É trazer à existência algo que nunca existiu antes. Isso é bara. Deus criou. No capítulo 2 que nós lemos agora um pouco, vai lá para o capítulo 2, o versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Certo. Começo do versículo outra vez. Começo do versículo da vez. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que ele fez? Formou o homem do pó da Formou. Criou aí ou não? terra. Formou. Ó, irmãos, por favor, nós devemos entender isso aí, que o capítulo 2 de Gênesis é a explicação de como Deus formou o homem. Entendeu? Porque a palavra que ele está usando aqui é essa aqui, ó, justamente, ó, Iazar. Se nós lemos como é que Deus fez aí, ele não pegou o homem no pó da terra e fez ele. Ele pegou algo que já existia, que era a terra, e fez algo. O que ele fez? Ele fez isso aqui, que a palavra é fazer. Não é isso? Ele fez um boneco de terra, né? De barro. Desceu ele no pó da terra. Só que não fala que ele fez. Fala que ele formou. Por quê? Porque ele fez isso aqui para fazer uma outra coisa. Que era trazer vida àquele boneco, vamos chamar assim, que ele fez. Só que quando ele soprou o fôlego de vida, aquele boneco virou uma pessoa, virou homem, um homem que nunca existiu antes. Então, por isso que no capítulo 1 não tem nenhuma contradição quando fala que Deus criou o homem. Por quê? Porque isso aqui, o homem nunca existiu antes. O formato do que aconteceu aqui, sim, as coisas foram acontecendo. Mas quando Deus soprou nas suas narinas, o homem nunca tinha existido antes. É o princípio da criação. Então, eu estou dizendo isso porque existe um monte de heresia aí, sabe? Pegam o homem e joga lá atrás como fosse não sei quantos mil anos atrás, e é o troglodita lá que babava, que arrastava. Isso é um erro muito grande. Quando Deus fez o homem perfeito, o homem falava, pensava, dominava, inteligente. Ele estava o homem mais inteligente do mundo. Foi Adão, gente. Tá? O homem mais inteligente do mundo foi Adão. Tá? Então, e a Eva também, a mulher mais bonita. Ele não teve que dar uma paulada na cabeça dela e levar pra toca lá, não. Ela foi uma mulher bonita, tudo em ordem, com o seu perfeito raciocínio, a altura dele, né, para ser uma auxiliadora para ele, que é o marido e a mulher, que é a figura disso aí, que veio a ficar. Então, nós não devemos confundir os termos das Escrituras para nós não pegarmos e ofendermos Deus com nossas palavras, né? Tá bom? Deteriorando aquilo que Deus fez, sabe? Maculando aquilo que Deus fez. Então, quando Adão, ele era um homem que dominava sobre tudo, cabeça dessa criação. Isso é a doutrina de Paulo, inclusive. Cabeça de toda a criação era Adão. Adão foi a cabeça de toda a criação. Por isso que ele fala que ele ia colocar o homem, façamos o homem em nossa imagem
e semelhança, porque o homem ia governar, esse é o representante de Deus aqui nesse mundo. Adão era representante de Deus no mundo. Vamos lá, o caos, né? Versículo 3 ao 31. E sim, tá, e daí Deus colocou o quê? Uma ordem no versículo 3 em diante, até o 31. Deus colocou no capítulo 1, né? Deus colocou uma ordem nessa bagunça que estava aí. Quando Satanás caiu, virou um caos isso aqui. A terra nós não vemos assim, mas se nós pegamos uma noite aí, com a lua está bem bonita, bem cheia, você olha para ela, o que você consegue ver? Umas crateras. Por que aquilo lá, mano? Por que tem essas crateras na lua assim? Alguém fez buracos assim? Meteoros batiam tudo quanto é campo aí, ó. Batiam, porque não tinha ordem isso aqui. Naquela de Satanás, isso aqui virou uma desordem, virou uma confusão, e Deus lançou Satanás e seus anjos nesse ambiente aí. Só que no versículo 3 em diante do capítulo 1, nós vemos que Deus veio o quê? Colocar ordem. Então, o versículo 3 em diante é uma restauração. Por exemplo, vamos ler, ó, versículo 14 aí, por favor. Capítulo 1. Olha que interessante. E disse Deus: haja luminares na extensão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para alumiar a terra. Tá bom, obrigado. Quem são esses dois elementos aí que fala aqui? O Sol e a Lua, que foi colocado para governar o dia e a noite. E fez também as estrelas. Tudo que você leu aí fala que ele criou alguma coisa, eu não. Versículo 14 em diante. Ele fez. Fez. O que é o fez mesmo? O asa. O que é o asa? Vocês lembram o que é o asa aqui? O bar é criar uma coisa que não existiu, do nada trazer à existência. Formar. Não, daí tem o asa, que é fazer. Que é pegar algo já existente e fazer algo com ele. Essa é a palavra que está usando. É o asa. Não é. O azar é o homem. Porque é formar. Aí é fazer. Porque já existia tudo isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo já existia. Não é isso? Daí veio a queda, virou um caos. E Deus veio nesse caos fazer algo. Então, o sol, lua, as estrelas, estava tudo pronto. Ele fez, fazendo que jeito? Dando luz, dando ordem nas coisas. Porque, como é que fala? Lê o versículo 14 outra vez. Lê a versão aí, por favor. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Certo. Olha, separar dia e noite. E o que mais que fala aí? Para fazer separação, seja para sinais, para estações, para dias e para anos. O que é isso? Ele está falando do tempo. O dia, a noite, meses, estações. Que estações? Primavera, verão, outono e inverno. E ano. Não fala também ano. É um tempo. Deus criou um tempo aí. Então isso nos coloca, nós sabemos que o Sol é o centro do nosso sistema, que é o sistema solar. É ele que dá a luz a tudo, né? Aqui para nós aqui. E ele colocou a Terra. E a Terra tem dia e tem noite, não é isso? Que jeito? No caso do Sol. Ou seja, ela gira amanhã e à noite. Por causa que ela faz um movimento de rotação.
São 24 horas para fazer isso aqui, ó. Correto? E daí ele fala das estações e do ano. Ou seja, é um movimento de translação que vai girando em volta do Sol, que dá um ano. São 365 dias. Então, ó, esse movimento que ela vai fazendo e vai virando e virou tudo isso aí. Ele colocou ordem numa coisa que não existia. Estava tudo uma confusão, não tinha tempo de ter nada. Ele colocou ordem, restaurou a terra, estava um caos também, trazendo. Aí tem que ler todo o capítulo, mas não vamos fazer isso agora. Trouxe o quê? Erva verde, separou água da terra, criou peixes, criou tudo, e daí criou o homem também. No sexto dia que ele fez, depois de tudo pronto, daí que ele fez o homem e a mulher. Então isso é uma ordem, né, que Deus fez, colocou ordem nessas coisas. E isso é maravilhoso para nós entendermos que Deus fez uma restauração de uma coisa que já existia. Aí não foi a criação, foi um movimento de restaurar aquilo que já existia. A única coisa nova que estava aí dentro desse contexto é o homem, que não existia, passou a existir dentro dessa criação aí, para fazer dele cabeça dessa criação, a Terra. E esses dias que ele fala, eram dias como os nossos? Assim? Sim, porque fala tarde, com a capacidade de Deus fazer tudo isso aí, que dá para se entender isso aí. Tem um versículo, quer ver, para ajudar um pouco o pensamento? Hebreus 11, versículo 1, 2 e o 3. Ele falando da fé, né? Que é pela fé que nós entendemos as coisas de Deus, não é pela lógica. Vamos ler primeiro, depois fala. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Certo. O que ele fala do... Pela fé nós entendemos que o quê? Foram formados. Tá bom, é formado, tá bom. Não foram criados aí também, né? Não fala criados. Não. Porque aí nós já vamos sair do hebraico para ir para o grego. Aí a palavra é catartizo. Catartizo é isso aqui, ó. Eu pegar esse quadro aqui, que vamos dizer que está tudo torto, tudo, arrumar ele e colocar ele tudo bonitinho, tudo em ordem. Essa é a palavra aí, Deus. Deus. Quem tem o Darby? Hein? Darby usa framing. Framing. Emoldurar. É isso aí. Framing é emoldurar. É o catarquia. Isso aí lá em Mateus, há um versículo em Mateus. Quando o Senhor está chamando os discípulos dele, viriam ser seus apóstolos. Mateus 4, versículo 21. E adentrando-se dali, criou os dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, filho Zebedeu, e João, seu irmão, no quarto com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Deus chamou. O que eles estavam fazendo o quê aí? Eles estavam catartizando, vamos portuguesar a palavra. É o catartizo. Porque o que é? O pescador vai lá, joga a rede, puxa e ela estoura, né? Daí ele estava o quê? Ele estava consertando, arrumando algo que já existia, que sofreu um dano e está sendo arrumado. Essa é a palavra catartizo. E aí está falando aí que os mundos eles foram catartizados. Foi aí nessa restauração aí. É algo que estava em ordem, sofreu a queda e agora ele está arrumando. Isso, na verdade, irmãos, é um princípio para nós entendemos o Evangelho também. Infelizmente tem crente que deturpa tanto esse pensamento e ele não entende que aquilo é uma figura justamente que aconteceu com o homem também. O homem estava tudo em ordem, caiu, né, se arrebentou todo e o Senhor veio o quê? O Senhor veio consertar a situação. Só que de uma forma muito mais perfeita agora, porque arrumando de um jeito que não cai mais, né?